Bom dia, tio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como é que tá? Tá beleza, só chupando meu pirulito aqui de boa. Tá certo. A gente está iniciando, né, com um pouquinho de atraso, 5 minutos. Mas que bom que tá todo mundo aqui, tá certo? Aí, para a gente já ir adiantando os trabalhos, aí eu gostaria que todos abrissem as janelas de vídeo, por gentileza. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir direitinho? Oi, tio, Oi. não estou ouvindo o senhor. E agora? Você. Você está me ouvindo agora? Me ouve agora? Não? Deve ser alguma coisa no seu computador. Vê se não tá baixo o seu fone. Não me ouve, Marcelo? Oi, tio, eu vou ter que sair, tá? Para conectar, para ver se foi um erro de áudio, tá? Eu vou sair, tá? Tá, volta, né, e você retorna. Certo. Deixa eu ver aqui uma coisa logo. Bom, a nossa aula hoje, deixa eu admitir aqui o Marcelo novamente. Todos estão me ouvindo, né? Pois então. Nossa aula hoje é sobre um outro capítulo. Sim. Agora Aceitei. sim, né? Aceitei. Ok. Deixa eu só admitir aqui as pessoas que estão chegando. Ok. Todo mundo aqui. Abram as janelas, por gentileza. As janelas de vídeo. Deixa eu só ver quem está conosco hoje, tá bom? O capítulo hoje, tio, é o 10, né? Exatamente, é o capítulo sobre os gregos, né? Que foi a Grécia. A gente vai iniciar o capítulo. A gente vai trabalhar a primeira parte dele. Ou seja, vamos falar sobre apenas os deuses mais esperados que já... Certo. Só que hoje a gente vai só introduzir algumas ideias, tá bom? Sobre os gregos. Aí nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho da Grécia, um pouquinho de Esparta, da formação dos gregos, tá certo? Deixa eu só... Tá todo mundo aí, né? Eu vou tirar um print da tela, tá bom? 1, 2, 3 e já. Deixa eu ver se foi. Hoje meu nariz ele tá um pouquinho ruim. Eu acho que bateu aqui a rinite. Então, se aparecer alguns fungados aí, tá bom? Não é nenhum monstro do mar. É o professor de vocês com algum tipo de alergia no nariz. Deixa eu ver aqui.
Foi. Deixa eu salvar aqui logo para não perder. Então, como eu disse para vocês, nós iremos trabalhar hoje o capítulo referente ao que foi a Grécia Antiga, não é? Só para eu fazer aqui algumas, vamos dizer assim, algumas introduções assim com relação ao que a gente está falando, né? Hoje o nosso tema é Grécia, tá bom? Grécia Antiga. Nós vamos, assim, como tema da nossa aula... Tio, Oi, eu fiz, tio, vocabulário, tá? Eu fiz do capítulo 10, eu fiz vocabulário. tudo bem. Tô bem. Eu ainda não fui verificar, tá bom? Quem fez, quem não fez. Aí hoje eu vou ver isso aí direitinho, tá bom? Tá, eu fiz, tá, tio? Mas se eu não me engano era até dia 10, não era? O prazo? Não, acho que era... Não, é osso, eu acho. É hoje? Mas de qualquer forma, quem não fez aí, quem não conseguiu fazer, se tiver aberto... Tio, até o dia 10. Pois é, quem ainda não fez, por favor, faça. Eu deixei 2 semanas abertas justamente para dar tempo de todo mundo fazer, tá bom? Façam, me enviem, tá certo? Oi, Jonathan, bom dia. Bom dia a todos, viu, gente? Que eu não dei bom dia. Olha só, hoje o tema da nossa aula é a Grécia, entre montanhas e o mar, tá certo? Esse é o tema aí, quem quiser anotar no caderno, né? Deixar anotado, esse vai ser o nosso tema, tá bom? Qual é o objetivo da nossa aula hoje? É estudar a formação do mundo grego. Esse é o objetivo geral, vamos dizer assim, da nossa aula. Estudar a formação do mundo grego. E o que especificamente a gente vai trabalhar nessa formação do mundo grego? A gente vai trabalhar ou tentar entender a formação e a diversidade do próprio mundo grego, relacionar a localização geográfica e as características identitárias ou estruturais dos gregos, certo? E também analisar a história do povoamento da Península Balcânica, que é justamente a região onde estão os gregos. E aí a gente vai ver, durante essa história do povoamento, os conflitos que vão ser narrados pelo poeta Homero, tá bom? Entre eles a Ilíada e a Odisseia, certo? São os 2 poemas de Homero aí. Então a gente vai trabalhar esses assuntos especificamente, tá certo? Mas antes de qualquer coisa, como a gente sempre tem feito nas aulas passadas, né? Nós iremos fazer uma retrospectiva, né, do capítulo anterior, a partir da resolução das atividades que ficaram para ser feitas, tá bom? Então, quem tiver com um livro aí, abra um livro, tá certo? Para a gente corrigir algumas atividades que ficaram do capítulo anterior sobre os persas, tudo bem? Esse vai ser o nosso primeiro momento de aula, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E a gente vai abrir aqui na questão das atividades. Bom, uma primeira atividade, deixa eu só compartilhar minha tela, porque eu não compartilhei ainda. Estou conseguindo ver agora? Não. Não? Não. Agora sim. Foi? Foi. Agora sim. Tudo bem. Então, uma das primeiras questões que a gente viu, né, quando analisamos esse capítulo, foi em relação à religião dos persas, não é? Esse foi o primeiro, vamos dizer assim, foi a primeira, vamos dizer, foi a última, na verdade, né? Os últimos assuntos que nós trabalhamos sobre os persas, justamente de que forma os persas organizavam, estruturavam as suas crenças e um pouco da cultura dos gregos, ou dos persas. Além disso, né,
na cultura persa, a gente ainda viu o conflito, quando a gente analisou, né, a história dos persas, nós vimos o conflito entre os persas e os gregos, né? Por isso que é interessante a gente voltar aqui um pouco aos persas antes da gente iniciar realmente a questão dos gregos. Mas vamos lá. Alguém respondeu a questão número 2 dessa página? Eu, tio, respondi. Tá. Quem respondeu? O Marcelo. Eu sou o Marcelo, eu. Quem mais? Quem mais respondeu? Só o João? Eu, tio, respondi também, tio. O Emílio, isso. Muito bem, Emílio. Tá? Então a gente eu vou aqui colocar para vocês, tá? Então vamos lá. Explique qual é a importância das obras de engenharia. Pega o livro de história. Aí essa bicha sabe, não. Minha cuidadora. Nem isso faz direito. Vamos. Gente, quem tiver com o áudio aberto, por gentileza, fecha o áudio, tá bom? O Rian, tio. Rian, fecha o áudio, tá bom? Fecha seu áudio. Problemas técnicos. Certo, vamos lá. Então, explique qual a importância das obras de engenharia e arquitetura feitas no território pertencente ao Império Persa. João, o que você respondeu? A segunda, né? É a segunda questão. Tá. A importância para eles, que significava o poder e o poder do imperador e homenagens para os seus deuses e a circulação do comércio e a atualização do comércio no território do império. Essa é a segunda, né? Tá Isso. bom. Emílio, você respondeu o quê? Eu respondi as duas, tio. A primeira, a segunda, como foi que você respondeu? A segunda Sim. foi muito importante porque foi feitas grandes cidades. As obras possibilitaram o trânsito nas grandes cidades persas. Muito bem. Ok. Então, gente, essa primeira questão, ela pediu para a gente entender aqui qual a importância das obras de engenharia e arquitetura na Pérsia, não é? Então, essas obras, elas possibilitavam o trânsito entre as grandes cidades persas e auxiliavam o comércio realizado dentro do território. Então, as obras em si, elas tinham como finalidade melhorar esse trânsito de pessoas e mercadorias entre as cidades persas, certo? Era a principal função dessas obras de arquitetura, tudo bem? Possibilitar o trânsito de pessoas e comércios dentro e produtos, né? E mercadorias, ou seja, do comércio dentro da região, né, do Império Persa ou das localidades que o Império Persa dominava. Tudo bem? Então, quem não fez, corrija aí ou faça, tá bom? Essas obras possibilitavam o trânsito de pessoas e mercadorias por todo o Império Persa. Tá bom? Alguém quer para mim repetir? Repita, tio. Não entendi. Então, É a que primeira minha mãe atrapalhou aqui. Tá. Teve um problema. A primeira questão é mais ou menos o que você respondeu, João Marcelo. Essas obras, elas possibilitavam o trânsito, ou seja, a circulação, tá bom? Possibilitava a circulação de pessoas e mercadorias dentro do território do Império Persa. Compreendido? Então, as obras de arquitetura possibilitavam o trânsito, ou seja, a circulação de pessoas e mercadorias dentro do Império Persa. Então, anotem aí no livro, no caderno, tá bom? Quem não tem o livro, pode anotar no caderno.
É a página 148, questão 2, resposta. Tá bom? Certo? Vamos passar agora para a segunda, para a terceira questão. Vamos lá. Qual é a principal característica da religião persa e o que ela significa? Quem respondeu essa? Bem, tio. Também? Alguém mais respondeu? Só o João Marcelo está respondendo as atividades? Respondi também. Respondeu? Nauana, Jonathan, Ítalo, Pedro Henrique. Quem mais respondeu aí? Felipe. Tem muita gente aqui Eu nessa. respondi. Respondeu? Tá. Diga o que você respondeu, Ítalo, na terceira questão. Tá, tio. Deixa eu só colocar meu fone. Tudo bem. Tio, meu áudio tá travando. Tá travando? Emílio, levantou a mão. Tá travando para você, Emílio? O quê? O áudio dela? Não, o seu... A sua recepção da minha imagem. Tá tudo bem? Eu respondi na terceira, tio. Tá. Oi, Ítalo. Eu coloquei zoroastrismo, que tem como uma de suas principais características o dualismo. Esse dualismo, o que que ele significava? Para você, o que que era o dualismo deles? Eu acho que eles trocavam os objetos deles. Ítalo, a ideia de dualismo é a ideia de você ter duas forças antagônicas. Certo? Quando a gente vai assistir um filme de heróis, lembra? Por exemplo, vamos lá, o filme de heróis que a gente gosta muito de assistir, o pessoal do nosso tempo. Filmes da Marvel, não é? A gente assiste, por exemplo, Os Guardiões da Galáxia. Vingadores. Isso, obrigado. Os Vingadores. Melhor. Os Vingadores. De um lado tá quem? Manuela? Thanos. Os personagens, tio? De um lado tá os personagens do Bem. bem, não é? E do E o outro do mal. do mal. Isso é o que a gente chama de dualismo. Certo. Onde vai correr o duelo? O duelo, vem da Entre- palavra duelo também. Dualismo, ou seja, duelo entre forças do bem e forças do mal. E onde é que vem essa ideia de forças do bem e forças do mal? Falar minha resposta? Pode. Eu botei o madeísmo e o zoroastrismo, que significa a crença em divindade que representa as forças do bem e do mal. Exatamente, é isso. Tá, Emílio? É isso. Ô tio, Oi. eu botei aqui. Espera. Eu botei aqui o dualismo. E aí eu botei o que significa. Eu botei o que significa as atividades do mal e do bem. Exatamente. Então a gente já descobriu uma coisa. A ideia do mal e do bem que existe no filme Vingadores nasce aonde? Dualismo. Nasce na Pérsia. What? Nasce na Pérsia, tá bom? Certo. Pois é, a ideia de bem e de mal, do herói e do vilão, tá bom? Essa ideia de que há forças do bem que lutam contra forças do mal, ou uma divindade do bem que luta contra uma divindade do mal, essa ideia de bem e mal, ela nasce Que é o aqui, que tá acontecendo né? agora, tio. Porque Isso. o cara lá... Ela nasce aonde? Na Pérsia, tá bom? Essa ideia dualista que nós utilizamos hoje, ela é da Pérsia, certo? A ideia de bem e mal. Justamente porque a religião persa, ela influenciou as nossas crenças, né? Quem é cristão ou quem é as várias vertentes do cristianismo, quem é judeu, vai ter essa influência
da ideia de bem e mal dualista que tem na religião persa. Tudo bem? Deixa eu ver aqui quem está comentando no bate-papo. O Rian disse, Vingadores, Homem-Aranha. Exatamente. O filme Vingadores, Homem-Aranha, todos os filmes de herói e mocinho, né, que nós temos, eles trabalham com essa ideia dualista entre bem e mal. Essa ideia dualista, ela nasce justamente na Pérsia. Ou então quem assiste novelas, né? Nas novelas também temos a ideia do bem e do mal, não temos? Então, essa ideia dualista aí é persa, tá bom? Então, para você ver como a religião persa influenciou a nossa forma de ver o mundo espiritual, vamos dizer assim, né? O mundo dos deuses, das crenças. Tudo bem? Então, Tio, e também histórias em quadrinhos tem. Também, história em quadrinhos, né? Você veja, várias histórias que são contadas e narradas por nós hoje, elas trabalham com essa ideia de bem e mal, que é de origem persa. Agora, vamos fazer um adendo, tá? Vamos fazer aqui um parêntese. Não existia uma espécie de equilíbrio. Não existia equilíbrio entre esses dois pontos, tá bom? Era desequilibrado. Por quê? Porque o bem, no final, venceria o mal. Então, não confundam a ideia de dualismo com a ideia de equilíbrio, porque não havia esse equilíbrio, como o yin e o yang, vamos dizer assim, na cultura chinesa, não é? De dois lados, yin e yang, que se complementam e se equilibram. Essa ideia de yin e yang não serve aqui no dualismo persa, tá bom? Porque as forças do bem e do mal, elas não são equilibradas. O bem, no final, ganha, vence o mal. Tá bom? Então há um desequilíbrio, certo? Mas nem todo filme é assim, tia. Às vezes é o mal que vence o bem, às vezes os dois empatam. Às vezes, né? Existem essas exceções. Mas Porque é assim, no final é muito triste, tá ligado? O cara do bem tá se dando bem no final, aí acabou. mas em geral, a ideia de bem e mal aqui dualista, que vem da Pérsia, ela é desequilibrada. Você vê, entre eles existiu a ideia de que no final existiria um juízo final, né, em que os bons iriam para o paraíso e os maus iriam para uma espécie de inferno, morreriam, né, seriam destruídos, tá bom? Então, no final, nessa ideia dualista, o bem ganha o mal. Por isso que não há um equilíbrio, é desequilibrado. É dualista, mas é desequilibrado, tá bom? Compreendeu essa parte? Posso passar para a próxima? Compreendi. Ok. Tá? Beleza. Então, eu vou passar para a próxima atividade, certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Deixa eu falar rapidinho. Nauana, se o seu... Não. Ok. Nauana, se o seu áudio, o seu vídeo estiver travando e você tiver com alguma dúvida, você escreve para mim lá na caixa de texto, tá bom? No bate-papo que eu te respondo, certo? Aí você dá só uma joinha aí, se você estiver me ouvindo, me olhando. Deixa eu ver se ela ainda está aqui. Porque aqui eu estou em bloco. Ok, deixa eu ver. Será que ela está aqui ainda? Ou ela... Acho que ela não está agora, né? Tá, na hora que ela aparecer, eu digo a ela novamente, tá? Gente, quem tiver com alguma dificuldade de me ouvir, de me ver e quiser fazer uma pergunta, coloca no bate-papo, tá bom? Eu respondo assim que eu puder, certo? Aqui mesmo, durante a aula. Então, vamos lá. Bom, lá na página 55, nós também temos... 150, na verdade. Nós temos também outras atividades, né? A Nauana voltou agora. Aqui na página 150, nós temos a atividade 1, certo? Essa atividade aqui, deixa eu ver se ela está me ouvindo. Nauana, você está me ouvindo? Nauana, se você estiver me ouvindo,
Olha só. Acho que ela está me ouvindo agora. Nauana, se você estiver me ouvindo, se você tiver dificuldade em me ver ou me ouvir direito, tiver uma dúvida, você escreve essa dúvida lá no bate-papo, certo? Ou uma dúvida, um comentário sobre o que você está percebendo. Tudo bem? Aí, se você tiver com um pouquinho de dificuldade de me ver, você pode só assinar com a mãozinha assim, tá bom? E aí, fica tudo bem. Então, vamos continuar. A atividade número 1 da página 150. Beleza, Nauana. Consegui ver aqui o seu sinal. Olha só. Na atividade, nós temos o seguinte. Ciro o Grande reinou sobre o grande império persa, utilizou como método de organização política a tolerância em relação aos seus súditos, concedendo-lhes relativa autonomia administrativa, e dividiu o império, o imenso território, em 20 satrápias, cada uma dirigida por sátrapas que eram um funcionário. Então, esse funcionário, né, o sátrapa, ele era privado, ou seja, encarregado do governo da cidade e da administração dos bens do templo. Ele era nomeado pelo rei para ocupar postos de chefia. Ele era nomeado inspetor pelo imperador persa com a função política de vigilância. Ou ele era um funcionário do Estado persa que exercia o poder de um governo de fato. É a letra C, tio. Letra C, ele era nomeado inspetor pelo imperador persa, o sátrapa. Sim, sim. Quem respondeu outra coisa? Outra alternativa. Tio, Ô, Isis. eu respondi a letra D. Isis Não. respondeu a letra D. Gente, quem respondeu a letra D está correto, tá? É letra D. O sátrapa, ele era um funcionário do Estado, mas que exercia o poder de fato, o poder de governança. Ele era o governador das satrápias, o sátrapa, tá bom? O sátrapa não era o inspetor era outro funcionário, por isso que não é a letra C. O inspetor, ele não tinha a função de governança, o inspetor tinha a função de vigilância política e administrativa, por isso que o inspetor era chamado de olhos e ouvidos do rei. Essa era a função do inspetor. Agora, o sátrapa, ele era o governador das satrápias, tá bom? Por isso que é a letra D. Tudo bem? Então, marquem aí no livro ou no caderno de vocês. Questão 1, página 150, letra D. Na página 151, nós temos essa imagem aqui, né, de um rei em uma espécie de biga, né? Uma espécie de biga, tá? Biga era algo parecido com uma carroça. Só que ela é bem mais rápido do que uma carroça, tá bom? Ele era um carro de guerra, na verdade, a biga, né? E aqui a gente tem um relevo persa que mostra esse rei em cima de uma biga, tá? E aí pergunta o seguinte, agora responda, qual é a característica da arte persa que está representada nesse relevo? E aí, quem respondeu? Qual é a característica da arte persa que está nesse relevo? Os duelos e as guerras. Os duelos e as guerras é uma característica, quer dizer então que o povo persa era um povo guerreiro. Então a característica da arte persa era mostrar a beliculosidade do povo persa. Seria isso? Alguém mais respondeu? Sim, seria isso. Ok. Alguém mais respondeu? Davi, Andrei. Sergiane.
Quem levantou a mão pode responder. Pode falar para mim. Ô, tio, Diga. eu não fiz, mas eu posso dizer como que são as características, tá? Tá bom, Então, deixa só rapidinho, deixa só que o Pedro levantou a mão. Eu queria tá. ver, eu queria ver o que ele respondeu. Aí você responde em seguida, tá bom? Tá, ok. Emílio, o que você respondeu? Pedro Emílio. Qual a questão, tio? A questão de número 2 da página 151. Quem mais respondeu? Sem ser o João, Marcelo, o Pedro Emílio. Pedro Henrique, você respondeu? Não fiz, tio. Tá, o que você respondeu? Eu não fiz. Tudo bem. João, o que você disse que você respondeu ou responderia nessa questão? Que as características pela arte, né? Sim, da arte. Dessa arte ou é da... Da arte em geral. Ah, tá, ok. Que significa que a civilização persa é muito poderosa, Tio, que é muito mais poderosa, mais poder, o exército mais melhor, o exército mais poderoso, tipo assim. Certo. Pedro Henrique, o que você respondeu? A cena retrata. Eu escolhi assim. A cena retrata uma batalha travada por um soldado persa. A cena retrata uma batalha travada pelo Império Persa. Tá. César, você respondeu, César? Ítalo José. Você levantou a mão. tio, Sim. eu respondi que grandes conquistas militares dos imperadores. Mostra grandes conquistas militares dos imperadores. É por aí, tá, gente? Quem mais tá levantando a mão aqui que quer responder? É basicamente isso, tá? De maneira geral, o que a gente pode dizer? É que a arte persa, ela era produzida para atender os interesses do rei. Ou seja, ela tinha como objetivo prestar homenagens ao imperador, tá bom? Por isso que aí a gente vê o destaque do rei em cima de uma biga. Tudo bem? Então, a resposta mais correta é nesse sentido, que a arte persa era produzida para atender os interesses reais. Ela era produzida para homenagear os imperadores, glorificar os imperadores, os feitos dos imperadores. Porque a gente viu que os imperadores persas, eles tinham essa aura divina, eles eram considerados divinos, tá certo? Felipe? Você respondeu essa, Felipe? Oi, tio. Oi. Você está conseguindo acompanhar a aula? Uhum. Você porque respondeu. eu separei, tio, da aula. Você saiu, né? Ok, viu, Felipe? A questão 2 aqui da página 151. De maneira geral, a arte persa ela tinha como objetivo glorificar a imagem do rei, homenagear os imperadores. Ela servia aos interesses políticos desses imperadores, tá certo? É como se a gente fosse pensar hoje as propagandas de governo. Não aparece de vez em quando propagandas de governo na TV? Ah, o governo tal fez a obra tal em tal lugar, Sim. ou construiu escolas, hospitais,
né? O governador ou o presidente fez uma obra em tal lugar, todas essas propagandas, elas aparecem justamente para exaltar a figura do governante. Como naquela época não existia televisão, não existia propaganda televisiva, logicamente, a forma de eles fazerem a propaganda, vamos dizer assim, dos imperadores, era por meio das artes. E não é uma característica somente dos persas. Outros povos também utilizavam as artes para homenagear os imperadores. Tá? Caso dos egípcios, por exemplo. Por isso que a gente vai ter muitas artes, né? Muitas manifestações artísticas mostrando a figura de reis, de imperadores, tá bom? Muitos considerados divinos nesse processo. Tá? Então, respondam aí essa segunda questão, como a gente discutiu aqui. Tá? Temos também a terceira questão, que fala sobre zoroastrismo. Né? Sobre o zoroastrismo, ou sobre a religião persa, assinale V para verdadeiro e F para falso. Quem respondeu? Eu, tio. Como foi que você colocou? É para ser todas as letras? Você pode dar só a sequência que você colocou. Tá. A letra A eu botei falso. Falso. A P eu botei verdadeiro. Hum. A C falso. E a T verdadeiro. Verdadeiro. Olha, a sequência correta é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Foi assim que você colocou? Sim. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Tá bom, gente? Sim, coloquei. Então, Tá letra certo? A, falso, B, verdadeiro. C, falso, D, verdadeiro. Eu coloquei falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Eu errei, então. O final você errou. É só inverter o final, tá bom? Os dois finais aí. Então, vamos lá. A principal religião persa era o zoroastrismo, mas o zoroastrismo não era a mesma coisa que o judaísmo, tá? O judaísmo é outra religião. Então, por isso que a letra A é falsa. B. O zoroastrismo tinha como característica principal o dualismo, isto é, a crença que existiam ou que existem duas forças, do bem e do mal, que lutam entre si. Aí é verdadeiro, a gente já viu. O zoroastrismo não acreditava na existência de um juízo final. É falso. A gente viu que sim, eles acreditavam nessa crença do juízo final. Tudo bem? Outras religiões receberam influência do zoroastrismo, entre elas o judaísmo. É verdadeiro. Sim. Verdadeiro. É verdadeiro. Tá bom? Então, o que é falso na letra C é a ideia de que eles não acreditavam no juízo final. É falso porque eles acreditavam no juízo final. Tá bom? Eles acreditavam. Então, é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Essa é a sequência. Tudo bem? Vamos passar aqui para a quarta questão. Na quarta questão, a gente tem um grande documento, né? Que é um trecho do livro de Esdras, retirado da Bíblia. Tio, os minutos. Só vai Certo. acabar. O que acontece? A gente tem 1 minuto, eu queria só responder essa aqui. Quem respondeu a letra A? O texto aponta para a relação dos persas com qual povo da antiguidade?